Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã muito especial para nós. Amém? Hoje estaremos aqui falando um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Estaremos ministrando a nossa escola bíblica, lição de número 6, tá? Lição de 10 de maio, e gostaria de convidar você a estarem aí conosco nesses 50 minutos, uma hora, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esta rica oportunidade. Aleluias! Enquanto você aí vai se acomodando na sua casa, no seu lar, pegue a sua Bíblia. Estaremos falando um pouco sobre o livro, a epístola em Efésios, amém? E estaremos aqui falando um pouco desta ministração que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja em Éfeso. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, queremos nesta manhã engrandecer e exaltar o teu santo nome. Obrigado por mais esta rica oportunidade, por este momento. Nos abençoe, Senhor, que esta palavra, esta ministração possa chegar ao lar dos teus servos nesta manhã, com bênção, com graça, trazendo luz, paz e esperança, trazendo, meu Deus e meu Pai, alegria aos seus corações. E assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Lição de número 6, 10 de maio. Não sei, algumas pessoas não têm as revistas, né, da Escola Bíblica Dominical, porque quando tudo começou, essa quarentena, quando essa quarentena começou, não teve tempo de comprar as revistas, mas não tem problema, você pega aí a sua Bíblia. Estaremos aí no livro, na epístola de Efésios, amém? Na carta aos Efésios, aonde o apóstolo Paulo escreve aqui esta carta à igreja em Éfeso. Nós estaremos lá no capítulo 2, no versículo 11, a partir do versículo 11, amém? Nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Aleluias, que Deus possa assim nos abençoar. Eu gostaria que os irmãos que estivessem assistindo conosco dessem aí um ok, se o som está chegando bem, se está tudo certinho, amém? Se você está me ouvindo, e para que nós possamos ajustar aqui, dar continuidade à nossa aula, amém? Aleluia. Aleluia. Vai nos dizendo aí, amém? Aqueles que podem, vai nos confirmando aí, um desses irmãos que já estão entrando conosco, a irmã Jorlana, a irmã Ângela, o presbítero José de Souza, que é o nosso co-pastor aqui, vai nos dando aí o feedback, se o som, se você está ouvindo bem aí, se você está nos ouvindo bem, amém? Aleluia. Então vamos lá, meus irmãos, vai nos dando feedback aí, vê se você está ouvindo aí o áudio direitinho, tá bom? Vamos lá, quem tem a revista, lição de número 6, 10 de maio, hoje aqui na nossa igreja, segundo domingo do mês, todo segundo domingo do mês nós temos o nosso culto de missões.
Amém? Nós temos o nosso culto de missões, por isso que está aqui essa bandeira abençoada, amém? Nós colocamos esta bandeira aqui, porque nós iremos orar pela nossa nação. Nós também temos outras bandeiras de outros países que a nossa igreja faz missões e apoia os missionários em outros países. Aqui não dá para os irmãos verem, mas está aqui ao lado da igreja, amém? Outra coisa, irmãos, hoje é comemorado os Dias das Mães, amém? Eu quero, em primeiro lugar, desejar a todas vocês, mulheres da nossa igreja, um feliz Dia das Mães, claro, para aquelas que são mães, né? Eu quero dar um parabéns aqui para minha esposa, pastora Suelen, amém? Que também é mãe, o Micael da Letícia, dizer que eu a amo muito, que Deus abençoe. Um feliz Dia das Mães à minha sogra, a minha mãe, amém? Que Deus possa abençoar ela grandemente. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, amém? Depois, quando terminar aqui, é que nós iremos dar com algumas mensagens, mandar uns vídeos, porque a primeira missão é cumprir esta missão que o Senhor me chamou, amém? Que o Senhor me preparou, que o Senhor me abençoou, amém? Aleluias, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, em nome de Jesus. Lição de número 6, o tema diz assim: a condição dos gentios sem Deus, amém? Nós iremos aqui estudar, e eu gostaria que você não perdesse esta aula e nem a aula seguinte, porque vai ser a continuação desta aula aqui, amém? Vai ser algo assim extraordinário. Então, a condição dos gentios sem Deus. Vamos lá? O nosso texto áureo vai dizer assim, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática está outrora sem Deus, por meio de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Meu irmão, minha irmã, esta aula promete, amém? Nós temos aqui a nossa leitura em classe, que está no livro, está na epístola, né, carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11 e 12, e também a epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo do 12 ao 14, amém? Então, que Deus vai abençoando aí a sua vida, aleluias. Já temos aqui algumas pessoas, como eu já disse, a irmã Jorlana, a irmã Ângela, o presbítero José, o pastor da nossa igreja, o irmão Fernando, a irmã Célia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quero dar uns parabéns para o presbítero José e o diácono Fernando, que são os cooperadores, que são os superintendentes desta escola bíblica dominical, e têm se esforçado para que nós possamos estar transmitindo, mandando estas lições até a sua vida. Parabéns aí aos dois superintendentes da escola bíblica dominical, amém? Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Versículo 12: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, do 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão,
porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Meus irmãos, Deus vai nos abençoar, amém? Esta, é bom lembrar que é uma carta que o apóstolo Paulo, ele enviou para a comunidade de Éfeso, para a igreja em Éfeso. É bom lembrar aos irmãos que esta carta, ele está falando tanto para os judeus, e ele está falando também para aqueles que não são judeus. Ele está falando tanto para aqueles que, da comunidade de Israel, os judeus convertidos, quanto aos gentios, pessoas que não são judeus, mas que aceitaram a palavra do Senhor, que aceitaram, que se converteram ao cristianismo. Então, o apóstolo Paulo está falando para essas pessoas. Então, nessa comunidade em Éfeso, esta igreja em Éfeso, tinha esse grupo de pessoas, os judeus, os judeus convertidos, que são chamados os da circuncisão, e também os gentios, aqueles que eram de outras nações, de outros povos, que se renderam, que se converteram ao Senhor. Amém? Então, olha só o que vai dizer aqui a nossa introdução. A nossa introdução vai dizer o seguinte: os gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? É o que nós iremos ver aqui, como que era a vida desses gentios antes, sem Deus. O apóstolo Paulo dizendo, mostrando, trazendo à memória deles como que era a vida deles antes, sem Deus. Amém? E aí nós vamos aqui estudar alguns termos, tirar algumas dúvidas sobre a circuncisão, incircuncisão, por que chamavam assim. Amém? Aleluia. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos aí. Amém? Ainda vai compartilhando aí, vai guardando os irmãos aí da nossa igreja, vai mandando para eles aí esse vídeo. Vai dizer assim a palavra, o nosso primeiro tópico, chamados incircuncisão. Olha só. Além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircunciso. Amém? Então os judeus, eles chamavam aqueles que não eram da linhagem, que não eram filhos de Abraão, que não eram da linhagem de Israel, que não eram judeus, de incircuncisos. Amém? Nós vamos ver aqui o conceito de circuncisão. O que é essa palavra circuncisão? Vamos lá, está dizendo assim: era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. O procedimento era realizado no oitavo dia de vida de nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então aqui era uma prática que eles tinham, ou seja, a circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Então toda criança que nascia ao 8º dia, ela era sujeita a isso como um sinal de aliança ao povo de Deus,
eles cortavam, faziam essa cirurgia, essa pequena cirurgia, né, no prepúcio do órgão sexual masculino daquela criança. Amém? Aí vai dizer assim: quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Amém? Então, aí vem aquele termo pejorativo que é incircunciso. Quem é esse incircunciso? Vai estar lá na história de 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi chega lá para visitar os seus irmãos, tem lá o gigante Golias. Aí ele fala assim: mas quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Os irmãos estão entendendo? Então, todo aquele que não era, que não passava por essa circuncisão, né, que não tinha esse pacto, não tinha essa aliança, outros povos que não passavam por esse procedimento eram chamados de incircunciso. Que a circuncisão nada mais é do que essa pequena cirurgia, né, no prepúcio do órgão sexual masculino. E todos os judeus eles tinham isso como lei, como costume. A criança ao 8º dia passava por esta situação, passava por essa cirurgia, passava por esse procedimento como sinal de aliança de Deus. Amém? Aleluias. O segundo subtópico vai dizer assim: o significado religioso da circuncisão. Isso tinha um significado para eles, né, para os judeus. Olha só, significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requeria ao povo escolhido. Então, o povo, eles eram submetidos a este procedimento, mas isso tinha um significado, que ele vai dizer aqui, né? Simbolizava a aliança de purificação, requeria ao povo escolhido. Era um símbolo, era algo que simbolizava isso. Então eu quero trazer aqui para os irmãos, que ele fala assim, que apontava para a santificação. Então alguns pontos eu quero trazer e colocar aqui nas nossas vidas, trazer uma aplicação. O seu significado religioso apontava para a santificação. Nós precisamos progressivamente buscar a santificação. A santificação ela é progressiva. A santificação ela é progressiva. Segundo lugar, a santificação ela acontece de dentro para fora. Se essa santificação, essa transformação for só externo, não vale. Deus requer uma transformação nossa. Deus faz essa transformação. Aquele que se achega diante de Deus, aquele que aceita o nosso Senhor, ele é transformado de dentro para fora. Então o significado religioso dessa circuncisão era algo simbólico. Amém? Simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Amém? Vamos lá ao terceiro subtópico. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Olha só, irmãos, a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não tratava de uma operação externa, na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior e que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí ele vai dizer assim lá embaixo: Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Olha só que bênção isso aqui. A circuncisão
do coração. Enquanto o povo judeu, Israel, tinha essa prática, esta lei, que eles faziam ao 8º dia, a criança masculina, eles faziam essa pequena cirurgia, essa circuncisão era externa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo e trazendo para esta igreja que a transformação precisa ser por dentro, tem que ser no interior, tem que ser de dentro para fora. E essa transformação de dentro para fora, ela não é feita por mãos humanas, ela é feita pela mão e a ação de Deus nas nossas vidas. Ele vai dizer assim: a operação externa na carne realizada pelos homens, mas aqui foi feita no interior, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens. Todo poder, toda transformação, todo domínio é de Deus. O homem não pode se vangloriar, você não pode se vangloriar. Às vezes nós nos apegamos em algumas coisas dizendo eu posso, eu sou. Não, toda a transformação que teve na sua vida e na minha vida foi Deus, e essa foi feita interior, foi lá por dentro. Amém? Aí ele vai dizer assim: em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Você é uma nova criatura porque Deus, com o seu poder, a sua magnitude, a sua graça, a sua fidelidade, o seu amor, através de Jesus Cristo, que nos resgatou, foi que fez essa transformação. Amém? Olha só que bênção, irmãos, olha só que bênção. Deus nos abençoando. Amém? Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Quarto subtópico do primeiro tópico: a circuncisão na nova aliança. A circuncisão na nova aliança. Então os tempos passaram. Na nova aliança, ele vai dizer assim: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então a circuncisão na nova aliança somos nós mesmos. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, através desse ato de amor, quando Jesus vem à terra de forma humana, passou por todas as privações, por todas as situações possíveis, experimentou na carne fome, frio, agonia, foi levado à cruz do Calvário, morrer por nossas vidas. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Jesus nos deu esta oportunidade, quando lá na cruz do Calvário ele diz: está consumado. Agora eu não preciso passar mais por esse procedimento aonde era costume na lei de Israel. Jesus Cristo vem e quebra todo esse protocolo. Jesus Cristo vem e tira tudo isso. Ele fala: agora a circuncisão somos nós, através de Jesus Cristo, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Eu te convido, eu sei que o livro de Efésios capítulo 2, o decorrer de todo o capítulo vai vir depois a lição de número 7, mas observe aí o versículo 15. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, provendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Olha só, então servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne.
versículo 15, capítulo 2 em Efésios, que eu acabei de ler, ele acabou com o sistema da lei. Ele quem? Aqui está dizendo, ele maiúsculo, Jesus Cristo acabou com o sistema da lei. Não preciso mais passar por isso. Há uma nova transformação. Deixa Deus te transformar. Amém? O irmão Valdivino também está aqui conosco. A irmã Tereza também está aqui conosco. Aleluias. A irmã Tereza, o irmão Valdivino, a irmã Ângela. Amém, 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 amém. Vai entrando aí, meu irmão abençoado. Amém. Creio que a irmã Lúcia também deve estar assistindo. Se você tiver alguma dúvida, já manda para cá, dá um ok aí. Amém? Vamos lá, irmãos. Segundo tópico, estamos falando da carta de Efésios. Amém? Na lição de número 6 da revista da nossa EBD, a condição dos gentios sem Deus. O apóstolo Paulo enviando uma carta à igreja em Éfeso, que lá tinha dois grupos, os judeus convertidos e os gentios, ou seja, aqueles que não eram da linhagem de Israel, que eram de outros povos, que eram de outras nações, que se converteram ao cristianismo, que foram alcançados pela palavra de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo estava tendo uma bagunça, uma rixa, uma guerra, uma briga entre esses dois grupos, mas o apóstolo Paulo vem para acabar, para unir, para trazer paz em Cristo a esta igreja. Amém? Vamos lá. Estranhos ao concerto da promessa. Estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Olha só isso, irmãos. Uma vida sem Cristo. Sem Cristo, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Olha só, irmãos, uma vida sem Cristo. Antes, os gentios, deles conhecerem a Cristo, a palavra, se converterem, eles viviam uma vida sem Cristo. Eles não faziam parte da promessa. Eles não eram alcançados, não seriam alcançados, né? Eles não conheciam a Cristo, eles não identificavam, eles eram indiferentes às promessas acerca dele, ou seja, acerca da obra do Senhor. Então, uma vida sem Cristo, uma vida sem Cristo, é uma vida sem esperança. Eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam a promessa, eles não conheciam, não chegariam a ser alcançados a salvação, eles não conheciam o Salvador do mundo, eles não conheciam. Então, preste atenção, uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, é incapaz de ter perspectiva na vida. Louva a Deus porque eu e você fomos alcançados, mas a igreja tem que se posicionar porque ainda existem pessoas que precisam ser alcançadas e que precisam fazer parte dessa promessa também. Uma vida sem Cristo, aleluias, uma vida sem Cristo é algo terrível. Olha só aqui no versículo 12, que vai dizer: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Uma pessoa sem Deus vive assim, sem Deus, sem esperança, não conhecem, aleluias, não conhecem, não sabem quais são os privilégios de que é servir e adorar esse Deus. O segundo subtópico vai dizer assim: separados da comunidade de Israel. Eles eram separados do povo escolhido.
Aí ele vai dizer assim, eles vão dizer assim, separada da comunidade de Israel, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Estavam separados do povo. Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Sim, Deus ainda não tinha se revelado aos gentios. Mas olha só o que vai dizer aqui, irmãos. Isso aqui é bênção para a sua vida e para a minha vida. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Jesus Cristo vem e quebra todo esse protocolo. Aleluias, 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 aleluias. Olha só o que vai dizer aqui o versículo 13 em Efésios. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Por conta do sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, fomos resgatados, amém, a esta nova aliança, a esta nova condição, agora fazendo parte, descendentes, né, da promessa e também da linhagem de Abraão. Tá tudo tranquilo aí? Tá... Quantos minutos? 32 minutos. Amém, aleluias. Então, através do sangue de Cristo, fomos também alcançados. Nos tornamos agora descendência de Abraão. Aleluias. Olha só o que os gentios também eram. Terceiro subtópico: alienados aos pactos das promessas. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Agora, uma vez regenerados em Cristo, agora uma vez transformados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Eles estavam fora das promessas, não iriam fazer parte, mas Deus vem e muda tudo isso. Amém? Aleluias. Vai dando um ok aí, vai dando uma mensagem aí, irmã Tereza, irmão Valdivino, irmão Fernando, irmã Célia, irmã Lúcia, irmã Ângela. Vai falando aí, amém, irmãos? Está tudo certo? Os irmãos estão entendendo até aqui? Aleluias. Então eles não faziam parte desses pactos, mas agora em Cristo é revelada a grandeza do amor divino. Amém? Deus também o alcançou este povo. Aleluia. Estamos indo para o nosso terceiro e último tópico. Esperança, sem esperança e sem Deus. Então, gentios, outrora eles estavam sem esperança e sem Deus. Quantas pessoas estão sem esperança e sem Deus nesse tempo aí de pandemia? Quantas pessoas estão sem esperança e sem Deus nesta crise? Primeiro tópico vai dizer: desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. A palavra esperança traz a ideia de confiança.
podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além tumulta. Amém? Então, eles estavam sem esperança. Irmãos, alguém sem esperança é algo... A esperança é a que nos move. A esperança é a que vai te dar força para o dia de amanhã, para os seus sonhos. Amém? Olha só, com a esperança, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Quem não tem esperança, eles padecem, tem medo, incertezas. Existem alguns grupos. O primeiro grupo que eu quero dizer aqui são pessoas sem esperança. E pessoas sem esperança têm medo, têm incertezas. Segundo grupo, pessoas que têm uma falsa esperança. Como assim? Que confiam no seu dinheiro, que confiam no homem, que confia nos seus recursos, mas isso acaba. É uma falsa esperança. E outra o terceiro grupo aqui que a gente pode identificar é aquelas pessoas que dizem assim: a esperança é a última que morre. Quem crê em Cristo, quem crê em Deus, não crê nessas frases: a esperança é a última que morre. Não, a nossa esperança, em primeiro lugar, é o Senhor Deus. Romanos capítulo 12, olha só, Romanos capítulo 12, no versículo 12, vai dizer o seguinte: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. A esperança é que nos move, a esperança é que nos dá força. Então, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio ao coronavírus, em meio a qualquer coisa que vier sobre a sua vida, tenha esperança em Jesus Cristo. Aleluias, porque a esperança é que nos move. Amém? Os gentios em outros tempos aqui, nesta época, antes de conhecer a Cristo, eles confiavam em outros deuses. E esses deuses não traziam para eles confiança, eles não tinham isso. Mas em Deus você pode ter essa esperança. Em segundo lugar, segundo subtópico, ele vai dizer o seguinte: sem Deus no mundo. Quantas pessoas não têm Deus? Quantas pessoas andam sem Deus? Quantas pessoas estão sem Deus? Ele vai dizer assim: ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. O que é politeísta? Naquela época, os gentios, antes de se converterem às outras nações, eles confiavam em vários deuses. Politeísta é quem confia em vários deuses. Eles acreditavam que cada um tinha... quanto tempo eu tenho? Eles acreditavam que cada um daqueles deuses iriam ajudar, trazer uma esperança para eles, mas era falsa essa afirmação. Aí ele vai dizer assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as
mantinham escravizadas, viviam na profunda solidão. Uma pessoa sem Deus, uma nação sem Deus, uma família sem Deus, vive em uma profunda solidão. Uma pessoa sem Deus não tem perspectiva de vida. Uma pessoa sem Deus, ela pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter o melhor salário, mas quando chega lá na sua casa, naquele momento onde que ela se encontra sozinha, ela vai olhar interiormente, está vazia, ela está numa profunda solidão, vive desprovido dessas coisas e acabam com a sua própria vida, tirando a sua própria vida. Então acreditem, Deus é a nossa vida, é a nossa solução. Amém? Aleluias, 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 aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz o versículo 13. Olha só o que diz aqui o versículo 13. Em Éfesos capítulo 2. Agora, porém estão em Cristo, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, versículo 14, Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizades que nos separavam. Isso aqui já é matéria para a próxima aula, lição número 7. Mas eu quero te dizer, fomos alcançados por Cristo. Eu quero trazer aqui como conclusão, trazer uma aplicação dessa lição para a sua vida. Deus está unindo um só povo através do seu Filho Jesus Cristo. Uniu. Através do princípio que foi pelo sangue de Cristo, Deus nos uniu. Deus nos uniu. Deus nos resgatou através daquele princípio. Qual princípio? Através do sangue de Jesus Cristo. Fomos unidos, fomos trazidos a essa linhagem. Fomos trazidos agora como descendentes de Abraão. Fomos trazidos, fazemos parte desta promessa, fazemos parte agora das boas novas, fazemos parte agora de tudo aquilo que Deus tem e Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Então se alegre nesta manhã, que Deus possa te abençoar, em nome do Filho, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então através de Jesus Cristo, porque Cristo é a nossa paz, Ele uniu judeus e gentios, nem em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei e os mandamentos e ordenanças, provendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma só humanidade. Então Deus vem e quebrou, amém, o muro da inimizade, aquele muro, aquela barreira. Porque antigamente, irmãos, na comunidade de Israel, quando eles iam ao templo, existia um muro. Então os judeus, eles entravam no templo, eles ficavam na parte de dentro e os gentios ficavam da parte de fora, cultuando ali. Tinha essas barreiras, mas através de Jesus Cristo Ele veio e quebrou este muro. Agora todos nós temos acesso ao Pai. Aleluias, todos nós temos acesso ao Pai. Uma outra aplicação que eu aprendo aqui nesta lição é que esse procedimento, essa circuncisão, esta maneira de ser, essa maneira de serem, fazer uma nova aliança com Cristo através da circuncisão, era feita por mãos humanas, então separavam as pessoas. Mas a circuncisão que é de Cristo, a operação que é de Cristo, a transformação que vem de Cristo,
Ele não separa. Deus não tem dois povos, Deus só tem um. Então Cristo veio e uniu e acabou com esta barreira em nome de Jesus Cristo, e fomos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Enquanto a lei dos homens, enquanto as práticas dos homens separa um grupo, não, eu sou melhor, eu faço parte da linhagem, eu sou melhor do que você, eu canto melhor, eu prego melhor, eu tenho uma igreja melhor, eu sou mais intelectual. Não. Enquanto Cristo fez e veio, mostrou diferente para nós, enquanto a ação de Cristo, a transformação, o procedimento cirúrgico que Cristo fez em nossas vidas foi, ao invés de separar, pelo contrário, foi unir. De dois povos, Deus fez uma só humanidade. O projeto de Deus não era duas nações. O projeto de Deus não era dois povos. O projeto de Deus, não. Um só. E fomos alcançados pelo sangue de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Eu quero aqui terminar a nossa EBD com uma conclusão, lendo no versículo 17 em Efésios capítulo 2. Ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, ele como aos que estavam de perto. Então que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que esta palavra possa chegar na sua casa. Éramos perdidos, éramos afastados, outrora estávamos sem Deus, mas pelo amor de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, fomos alcançados por Cristo. Amém? Meus irmãos, aqui terminamos a lição de número 6. Semana que vem, domingo que vem, estaremos falando Cristo é a nova reconciliação com Deus. Lição de número 7. Não perca. Seja abençoado. Amém? Meus irmãos, eu quero dar aqui alguns avisos para vocês. Eu quero agradecer aqui a Duda Ferreira, a Ângela, o José, o Fernando, a Célia, a Jorlana, a Tereza, que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe vocês neste dia. Amém? Hoje à noite, às 19 horas, faremos a nossa live, o nosso culto de Santa Ceia, de ceia, amém? Ceia do Senhor, às 19 horas. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Participe conosco. Você já recebeu aí o seu cálice, o seu kit ceia, o seu pão. Então às 19 horas, fique ligado, não marque nenhum compromisso, pelo contrário, chame as pessoas para assistir essa live, amém? Estaremos aí sendo abençoados através deste culto. Outro aviso, meu irmão e minha irmã, estaremos aí na campanha do agasalho. Maio, junho e julho é frio aqui em Brasília, as temperaturas caem, então separe aí um agasalho, um cobertor, uma blusa de frio, uma calça moletom, para que nós possamos doar às pessoas que moram na rua, que estão aí nos hospitais, pessoas que vão estar precisando aí da sua ajuda. Campanha do agasalho, já vai compartilhando, já vai aí abençoando, já vai comunicando, já vai fazendo isso. Mês que vem, dia 15 ou dia 20 de junho, estaremos aí saindo para distribuir esses agasalhos. Então, de hoje até o dia 15 nós estaremos recolhendo. Pode trazer aqui para a igreja, ou você pode mandar uma mensagem que nós iremos aí buscar. Amém? Irmãos, outra coisa, a solidariedade não entra em quarentena. Você precisa ajudar. Amém? Seja grato ao Senhor. Deus, tenho certeza que Ele tem provido na sua vida e colocou algo na sua mesa. Então nos ajude. A irmã Elaine está recolhendo, amém, mantimentos, para que nós possamos ajudar pessoas, vidas, famílias. Então a solidariedade não entra na quarentena. Seja grato, irmão. Amém? Contribua doando alguma coisa. Amém? Que Deus abençoe vocês.
Em nome de Jesus, estaremos aqui orando, agradecendo o nome do nosso bom Deus. Senhor Deus e eterno Pai, queremos agradecer por mais esta rica oportunidade. Te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por este momento, assim te pedimos, em nome de Jesus. Tenha um bom domingo, um bom início de semana. Feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe. E lembre-se, ore pela nossa nação, ore pelos nossos missionários que estão aí em outros países. A nossa igreja, ela ajuda outros missionários. Amém? Nossa igreja tem sustentado missionários. Então, nesse momento de crise, eles também precisam da sua ajuda. Você que é contribuinte da obra missionária, você que é dizimista fiel, continue nos abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço a todos. Amém e amém.